Câmara dos Deputados deve votar ainda este ano, numa comissão especial, um pacote de leis anticorrupção de iniciativa popular. Algumas propostas, no entanto, são questionadas por juristas e pela OAB. Operações da Polícia Federal que já levaram à prisão mais de 100 criminosos de colarinho branco, juízes que resistem às pressões e condenam rapidamente réus que meteram a mão no dinheiro público. Esses são exemplos de como o Brasil está enfrentando uma das maiores pragas do mundo moderno, a corrupção. A boa notícia é que até o fim do ano, uma comissão especial criada na Câmara deve aprovar um pacote de medidas de combate à corrupção. O Ministério Público Federal contribuiu com 10 propostas. Entre elas, aumentar a pena mínima para quem praticar corrupção de 2 para 4 anos, podendo chegar a 25 anos, de acordo com o valor desviado. Tornar a corrupção crime hediondo, no caso de prejuízo superior a 100 salários mínimos, ou seja, R$88 mil. Punir severamente partidos políticos que usarem Caixa 2 e acelerar o julgamento dos agentes públicos, diminuindo o prazo para recursos. Do elenco de 10 medidas apresentadas pela Procuradoria-Geral da República, 3 estão sendo contestadas pela Ordem dos Advogados do Brasil e por setores do Judiciário. A relativização do habeas corpus, instrumento usado no direito para livrar investigados da prisão antes do julgamento, a legalização de provas conseguidas de forma ilegal, desde que a polícia ou o Ministério Público provem que elas foram obtidas de boa fé, e os testes de integridade que permitiriam ao Estado infiltrar espiões nas repartições para identificar servidores corruptos. Nós temos que evoluir exatamente nesta linha, aprimorando a legislação, mas sempre de acordo com a lei, de acordo com a Constituição Federal. Não se pode pretender combater o crime cometendo um outro crime. O ministro do Supremo, Gilmar Mendes, diz que as propostas do Ministério Público para combater a corrupção são louváveis, mas vê com preocupação a possibilidade de restringir o uso do habeas corpus e a criação dos testes de integridade. Acredito que os próprios tribunais saberão distinguir aqueles casos em que, de fato, não cabe habeas corpus ou de que não é justa a concessão do habeas corpus, mas não se deve introduzir restrição ao habeas corpus. O relator da proposta disse que os deputados devem incluir na lei a decisão do Supremo que autoriza a prisão de condenados em segunda instância, mas descartou a possibilidade de enfraquecer o habeas corpus. Até porque qualquer restrição imposta ao uso de habeas corpus, os advogados podem se utilizar dos mandados de segurança e repetem a mesma técnica. E nós temos que preservar o direito, né, e principalmente a condição de defesa do indivíduo. Para quem está no foco da Lava Jato, o Fernando Mitre hoje tem uma péssima notícia. Uma dúvida sobre a mudança no comando da Polícia Federal, que nos últimos tempos, desde o final do governo Dilma, andou frequentando o noticiário com certa insistência, essa dúvida não existe mais. Leandro Daiello, que comanda a fase mais produtiva da história da Polícia Federal, há quase 6 anos, dará continuidade a seu trabalho. Ele mesmo confidenciou nesta sexta-feira, numa conversa em Brasília, que não há nenhuma dúvida mais sobre isso. Eu fico, ele disse. E se a notícia é boa para o país, é péssima para algumas áreas de políticos, que aliás já estão temendo uma nova ofensiva de agentes da Polícia Federal nos próximos dias. Faz sentido esse temor. A operação está a caminho.